Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje nós exporemos o Salmo de número 127. Salmo 127, portanto, abra a tua Bíblia nesse Salmo e acompanhe conosco a leitura que farei. Salmo 127, assim nos diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós pedimos que o Senhor, na tua muita misericórdia, nos dê condições espirituais para crer e também capacidade intelectual para compreender. Que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, que possamos crer nela, ser corrigidos, exortados, mas também consolados e confortados pela tua palavra. Fala a tua igreja que se reúne neste momento, é em Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, este é o 8º dos 15 salmos de romagem, que, como bem sabemos, são os salmos aí de 120 a 134. E como sabemos, esses salmos eram cantados na peregrinação do povo a Jerusalém nas 3 festas anuais, na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E este salmo em especial, queridos, nós vemos que o foco dele está na providência de Deus, a providência do Senhor sobre o seu povo. E claramente esse salmo apresenta o cuidado providencial de Deus para com o seu povo em 4 figuras bastante claras. Primeiro, é Deus quem abençoa a construção de uma casa e, consequentemente, de uma cidade. Segundo, é Deus quem vigia esta própria cidade. Terceiro, é Deus quem abençoa o seu povo com trabalho e quem abençoa seu povo a gozar e usufruir das bênçãos do trabalho. E a 4ª figura é mostrar que Deus cuida e abençoa a própria família, o lar, a criação de filhos. Perceba que, como diz Moody, queridos, a ênfase está colocada sobre a futilidade do esforço humano, sem a ajuda de Deus, ou seja, sem a ajuda de Deus. Todo o esforço do homem é vão, não serve. Ainda a fins introdutórios, precisamos dizer que este salmo é atribuído sim ao rei Salomão. O título do salmo nos diz Cântico de romagem de Salomão. E Alan Herman nos diz que a atribuição a Salomão é notável, pois ele, Salomão, falhou nas mesmas coisas que o Salmo enfatiza. Queridos, muitos estudiosos entendem que por isso Salomão teria escrito este Salmo durante o período em que ele mesmo edificava o templo e sua própria casa e os seus palácios. Em 1 Reis 9, verso 10, que possivelmente pode ter sido o contexto da composição desse Salmo, lá em 1 Reis 9, verso 10, a palavra de Deus nos diz: ao fim de 20 anos, terminara Salomão as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. E veja como no Salmo, Salomão disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas as obras de construção dele próprio, do próprio Salomão, pareciam sem fim, parecia inacabada. Salomão ainda diz no Salmo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas ele mesmo não foi um bom guarda, um bom vigia para o povo. Pois embora o povo gozasse de paz, sim, e tivesse alcançado o status nunca visto antes, ele explorava o povo com impostos. Lembre-se que o argumento do povo, na ocasião da coroação de Roboão, seu filho, era exatamente este. Em 1 Reis 12, 4, o povo diz a Roboão, filho de Salomão: teu pai, Salomão, fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. No Salmo, Salomão ainda diz: herança do Senhor são os filhos,
mas os casamentos do próprio Salomão foram desastrosos. E seu filho dividiu o reino que seu pai Davi lutou tanto para unir. Seus casamentos foram desastrosos, queridos, porque foram feitos com pessoas fora da aliança. E por isso, ao invés de ser uma fonte de bênçãos, seus muitos casamentos foram fontes de sofrimento, pois o afastaram de Deus, o arrastaram à idolatria. E isso trouxe a ira de Deus sobre ele e a posterior divisão do reino com seu filho Roboão. Note como esse salmo encaixa-se perfeitamente nas experiências de vida do próprio rei Salomão. Mas precisamos dizer também que após o retorno do povo do cativeiro babilônico, este salmo foi usado para trazer alento e esperança a um povo que precisava reconstruir suas casas, reconstruir a casa de Deus, o templo, e vigiar a cidade por causa dos inimigos. Portanto, como diz Spurgeon, este é o salmo dos edificadores. Toda casa é construída por um homem, diz Spurgeon, mas aquele que constrói todas as coisas é Deus. E Deus seja louvado. Tendo isso posto, queridos, exporemos esse salmo à luz do seguinte tema. Ouça bem, o Senhor é quem sustenta, protege e abençoa o seu povo. O Senhor é quem sustenta, protege e abençoa o seu povo. Queridos, é sim, é o Senhor quem sustenta, quem protege e quem abençoa o seu povo. E vemos isso primeiro, porque sem a graça de Deus, todo o esforço humano é inútil, é vão. Isso nos é dito nos versos 1 e 2. E perceba que nos dois primeiros versos, queridos, o salmista vai usar três figuras para mostrar que sem a graça de Deus, todo o esforço do homem é inútil, é ineficaz. A primeira figura que o salmista usa é a figura de construir uma casa. Olhe para o verso 1, olhe para a sua Bíblia. O salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Lembre, queridos, que o próprio Salomão, que é o autor desse salmo, passou 20 anos para construir o templo e suas casas. Ele demorou 7 anos para construir o templo e mais 13 anos para construir suas próprias casas, os seus palácios. É o que nos diz 1 Reis 6 e 1 Reis capítulo 7. Isso, queridos, porque seu pai, o rei Davi, tinha deixado, sim, muita coisa preparada. Tinha deixado madeira, tinha deixado ouro, tinha deixado pedras preciosas. E ainda assim, Irão, rei de Tiro, que era um aliado político, tanto de Davi como de Salomão na época, lhe mandou mais matéria-prima para a construção. E também construtores, edificadores devidamente preparados. Sem falar ainda que na época de Salomão, Israel se tornou um país rico e influente. Agora pensem comigo, se mesmo com tudo isso, esse trabalho de construir o templo, de construir suas casas, demorou, queridos, 20 anos, imagine quanto tempo durariam para que os judeus que voltaram do cativeiro reconstruíssem o seu templo, suas cidades, suas casas e suas vidas. Imagine quanto tempo eles levariam para reconstruir o templo e a cidade depois que voltaram do cativeiro babilônico. Queridos, conforme Esdras, no capítulo 3, no verso 8, onde nos diz quando o povo começou a construir os alicerces, até a conclusão da obra ser completada, conforme Esdras, capítulo 6, no verso 5, teriam durado aproximadamente, pasmem, os mesmos 20 anos. Mais ou menos 20 anos foi o que durou desde que se lançou os alicerces do segundo templo, até a sua concretização. É claro que este tempo era menor, era menos luxuoso do que o templo de Salomão, mas era ainda assim um lugar apropriado para o culto veterotestamentário, porque cumpria as prerrogativas exigidas por Deus para este. Mas não se esqueça que neste período de reconstrução do segundo templo, eles enfrentaram muitas lutas, muitas oposições por parte dos seus inimigos. Por isso, quando os peregrinos se dirigiam ao templo, eles se lembravam da reconstrução do templo, não só do primeiro templo de Salomão, mas também do trabalho que eles mesmos tiveram para reconstruir, para colocá-la de pé. E por isso eles cantavam, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas sabemos que construir uma casa é só a primeira parte. É preciso mantê-la de pé. É preciso mantê-la segura. E aqui vem a segunda figura usada pelo salmista. A figura de um vigia, de um guarda, de um sentinela para toda a cidade.
O salmista ainda diz no verso 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que adianta construir e não manter de pé? Veja só, se é só por meio da bênção de Deus que a casa pode ser construída, também é só por meio da bênção de Deus que a cidade, com a casa de todos eles, pode ser protegida. Lembre-se que na época de Neemias, na época da reconstrução dos muros de Jerusalém, os perigos eram tamanhos que Neemias chegou a ordenar o povo que trabalhasse com a colher de pedreiro ou uma pá, podemos dizer assim, em uma das mãos, enquanto na outra eles carregavam a espada. Está lá em Neemias 4, verso 17 e 18. Com a mão eles trabalhavam construindo a cidade, com a outra eles tinham uma arma para se defender. Entenda, o salmista está ensinando que sim, é preciso construir, é preciso proteger, mas sem a graça do Senhor, queridos, esses trabalhos são inúteis e de fato se tornarão ineficazes. Pense comigo, será mesmo que sem o auxílio do Senhor, se fizermos a nossa parte, se nos esforçarmos, mas não conseguimos? É assim que pensa o mundo ímpio. É assim que pensa aqueles que não creem no Senhor. Eles pensam, queridos, que se trabalharmos mais duro, se nos esforçarmos mais um pouco, seremos bem-sucedidos. O salmista vai nos dizer não. Note como a terceira figura usada pelo salmista serve exatamente para corrigir este engano, este equívoco. A terceira figura mostra o contraste entre alguém alucinado pelo trabalho e um trabalhador que confia em Deus. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O salmista diz, sabe qual é a solução? A solução não é mais esforço, mais obras. A solução não é acorde mais cedo, durma mais tarde, coma às pressas e volte para o trabalho. Não. A solução é descanse em Deus. Derek Kidder nos diz que o trabalho pode ficar sendo uma nova escravidão. E sabemos que é verdade. Quantas pessoas, queridos, não estão tão escravizadas ao trabalho, ao desejo de subir e de ter sucesso na vida que perdem todo o resto? Quantas pessoas, queridos, envolvidos com esse desejo desenfreado de construir a sua vida pelo seu esforço? E por isso muitas dessas pessoas vivem como escravas do trabalho. Não tem tempo para comer direito, não tem tempo para descansar direito, não tem lazer, não tem tempo para a família e não tem tempo para Deus. Dessa forma vivem uma vida infeliz, correndo atrás do vento, e como diz Spurgeon, eles comem o pão de tristezas. É verdade. O salmista não está condenando o trabalho? É claro que não. O apóstolo Paulo, corrigindo os cristãos da sua época, acomodados e negligentes, ele disse, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, no verso 10. O trabalho é digno, é honrado, e a palavra de Deus aprova o trabalho do seu povo. Mas o salmista está fazendo contraste entre aquele que trabalha confiando em Deus e aquele que faz do trabalho o seu Deus. A diferença, queridos, é entre os que trabalham para viver e os que vivem para trabalhar. Queridos, veja como o Salmo descreve a bênção de Deus sobre os seus. Olha o verso 2 de novo. Veja o salmista dizendo, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui está a assinatura do próprio Salomão deste salmo. Como assim, pastor? Você vai perguntar. Sim, a assinatura de Salomão. Veja, o primeiro nome de Salomão era Gedidias. Está lá em 2 Samuel 12, no verso 25. E significa por amor do Senhor, ou amado pelo Senhor. Por isto, queridos, esse verso poderia ser traduzido da seguinte forma: aos seus Gedidias, aos seus Salomãos, o Senhor os dá enquanto dormem. E o sentido, queridos, é que a própria boa noite de sono é uma dádiva de Deus, como também as bênçãos que Deus dá ao seu povo, mesmo sem nenhum esforço deles. Pense no exemplo do agricultor. Enquanto o agricultor dorme, Deus irriga a sua plantação com as chuvas e faz germinar a semente. Queridos, que lição aprendemos aqui?
Que lição aprendemos nesta primeira parte do Salmo? Veja, primeiro precisamos considerar que construir uma casa, um lar, é muito mais que simplesmente levantar paredes e cobrir com teto. Calvino diz que ao usar a palavra casa, o salmista se referia não somente a um edifício de madeira ou de pedras, mas também a toda a ordem e governo de uma família. E veja como isto é profundo, pois o salmista repete: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, se o Senhor não agir, se o Senhor não se envolver, se o Senhor não derramar a sua graça, se o Senhor não abençoar, todo o nosso trabalho é vão. Perceba que o salmista nos adverte sobre o excesso de confiança em nós mesmos. Isso mesmo. O salmista nos adverte sobre os perigos da autoestima, da autoconfiança. Podemos fazer isso sem a ajuda de Deus? O salmista diz: não. Não podemos. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não vigiar, inútil será o nosso trabalho. Ele mostra que não podemos ter verdadeiro êxito, queridos, sem o auxílio do Senhor. O salmista nos ensina que não dá para viver verdadeiramente bem e feliz sem Deus. E isso é muito importante, irmãos. É muito importante, pois somos tentados a confiar em nós mesmos. Somos tentados a confiar nos nossos esforços. Somos tentados a achar que conseguiremos ser bem-sucedidos pelo nosso esforço e não pela bênção de Deus. E isso nos leva não só ao orgulho, mas também ao desespero quando as coisas dão errado. Isso mesmo. O resultado natural de quem confia em si mesmo e não em Deus é exaustão, canseira, enfado, agonia, ansiedade. É isso que mostra o salmista no verso 2. Olhe para a sua Bíblia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ouça. O homem que pensa que pode construir a sua casa, proteger a sua família pelos seus esforços, só vai chegar nesse ponto. Uma vida de fadiga, de angústia, de esgotamento. E isto, queridos, é o que acontece com aqueles que esperam confiar na sua força, no seu esforço e não em Deus. É isso que espera aqueles que confiam em si mesmos, ao invés de confiarem em Deus, uma vida de sofrimento, de tristeza e de constante ansiedade quanto ao futuro. Entenda, aqueles que vivem como se Deus não existisse, e por isso tentam ser felizes às suas próprias custas, só encontrarão enfado, angústia, tristeza e ansiedade. Então qual é a solução? A solução é fazer o teu trabalho sim. Esforçar-se, sim, mas depender da graça de Deus. Trabalhando com alegria no coração, adorando a Deus e não as coisas, e dependendo da graça e da provisão do Senhor. O próprio Salomão vai nos dizer em Eclesiastes 3, no verso 13, que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Salomão ainda acrescenta em Eclesiastes 5,12 que doce é o sono do trabalhador. Qual é a lição, queridos? A lição é que sim, devemos trabalhar com esforço, mas nunca podemos pensar que o sustento e a proteção da nossa casa depende de nós e não de Deus. Só dessa forma poderemos ver o próprio trabalho como uma bênção de Deus e usufruir com sabedoria dessa bênção. A solução não é viver buscando a riqueza, o conforto, a segurança terrena em si mesmo. A solução é buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Só assim conseguiremos viver tranquilos e felizes diante de Deus e esperançosos no Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a solução para toda angústia, fadiga, medo e preocupação excessiva com o futuro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando confiamos na providência de Deus e buscamos viver em comunhão com Deus, o Senhor não só supre as nossas necessidades, como também trará consolo e paz para que possamos descansar nele e não nas coisas. Irmãos, é Deus, segundo a riqueza em sua glória, que há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. É isso que Paulo nos encoraja a crer em Filipenses 4,19.
Portanto, creia nesta promessa. Trabalhe com confiança na graça do Senhor e não nos teus esforços. Queridos, o Senhor é quem sustenta, protege e abençoa o seu povo. E em segundo lugar, vemos isso quando o Senhor abençoa a família. Isso é visto nos versos 3 a 6. Mas eu quero te convidar a olhar inicialmente para o verso 3. Olhe para a sua Bíblia, olhe para as Escrituras. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Note, queridos, como agora o salmista muda o foco. Ele tira o foco da construção física de uma casa e da vigilância sobre uma cidade para a edificação de uma família. Como diz Alan Herman, a edificação de uma família é uma dádiva do próprio Deus, e é mesmo. Entenda, de nada adianta construir casas, vigiar cidades, se não houver gerações futuras para herdá-las, para continuar a família, a cidade e a nação. E lembre-se que havia poucas pessoas vivendo em Jerusalém logo depois que eles voltaram do cativeiro. É por isso que esse salmo foi tão usado nessa época e foi tão importante. Em Neemias 7, no verso 4, a palavra de Deus nos diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam ainda edificadas. É por isso que cantar este salmo os encorajava tanto. Sendo assim, queridos, era importante que os jovens se casassem e que constituíssem famílias. E veja que lição magnífica nos dá o salmista. Ele diz: herança do Senhor são os filhos. Os pais podem deixar herança para seus filhos, sim, mas os filhos são a herança bendita que Deus confiou a cada pai e a cada mãe. Derek Kidner nos diz acertadamente que nada se diz acerca de riqueza ou posição aqui. Uma família reta é a riqueza e honra suficiente, e é verdade. A própria família, os próprios filhos são a verdadeira herança. É por isso, queridos, que os pais e as mães devem empenhar-se para criar seus filhos no caminho do Senhor, porque eles são a herança do Senhor e por isso pertencem ao Senhor. E para provar isso, o salmista faz uma ilustração comparando os filhos a flechas. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esse verso é muito importante, queridos, mas infelizmente muitas vezes ele é mal interpretado. Entenda bem. Para que serve um guerreiro que tem um arco, mas não tem flechas? Ora, se um guerreiro for à guerra com um arco e sem flecha, ele estará desarmado. Assim é o que nos diz o salmista. Assim é a família. Os filhos são o galardão dos pais, porque os filhos são as armas dadas pelo Senhor para proteger a família. A ideia do salmista, queridos, é que uma família sem filhos é uma família desarmada. Entenda bem, na época do Velho Testamento não existia asilos, não existia aposentadoria ou plano de previdência social. Na época do Velho Testamento não existia planos de assistência social do governo para os idosos. Então, quem sustentava os mais velhos? Ora, seus filhos. Era dever dos filhos cuidar dos pais. Os filhos eram o plano de aposentadoria dos pais. Então, quando Deus concedia filhos ao seu povo, era sinal que Deus estava provendo sustento para quando eles fossem mais velhos. Por isso, queridos, quando os filhos são dados, era uma grande bênção, era uma herança, era o seu plano de aposentadoria. Mas tem um outro aspecto para o qual os filhos são fundamentais, até mesmo nos nossos dias de hoje, com tantos meios de conseguir sustento para os idosos. Olha o verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Primeiro preciso abrir um rápido parênteses aqui. Veja só. Se os filhos são herança do Senhor, é melhor ter muitos ou poucos? O salmista diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ora, é melhor ter muitos. Na Bíblia, queridos, quanto mais filhos, melhor. Sobre isso, Calvino nos diz que o que é viver sem filhos, se não ser uma pessoa solitária. E isto deve nos fazer pensar, veja bem, sabemos que é difícil criar filhos.
Sabemos que é difícil criar filhos e muitas vezes dizemos até nos nossos dias, é difícil criar filhos hoje. E sabemos que às vezes os filhos trazem preocupações e sofrimentos aos seus pais. Mas infelizmente, queridos, os pais têm uma parcela de culpa nisso e precisam enxergar. Veja, a Bíblia diz: a herança do Senhor são os filhos. Mas para esta afirmação se cumprir na vida da tua família e dos teus filhos em particular, é preciso criá-los dentro dos moldes bíblicos, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Deuteronômio 6, no verso 6 e 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: ouça bem. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Note, queridos, que o ensino que devemos passar aos filhos é diário, é contínuo e deve vir da palavra de Deus. Nossos filhos precisam ser evangelizados, irmãos. Mas você já sabe disso, não é mesmo? Você já ouviu isso muitas e muitas vezes. Você sabe que os nossos filhos precisam ser evangelizados, e digo mais. Você certamente tem esforçado-se para evangelizar seus filhos. Não é verdade? E mesmo assim, seus filhos são teimosos, são rebeldes. Eu quero que você considere duas coisas. A primeira, que você também já sabe, é que só Deus pode converter o coração dos teus filhos. Então ensine a palavra de Deus. Pregue para eles, evangelize seus filhos e ore por eles. Só Deus pode transformar corações. Mas há uma segunda coisa que eu preciso que você note. Ouça mais uma vez o que diz Deuteronômio 6, só o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Notou? Notou que a palavra precisa estar no teu coração primeiro? Que a palavra precisa estar no coração dos pais, que é pré-requisito para que os pais possam ensinar os filhos. Queridos, antes de ensinar a palavra de Deus, é preciso crer nela de todo o coração. A palavra precisa estar no teu coração e aí sim você será capaz de ensinar com propriedade. Ensine não só com palavras, mas com exemplo. Ensine mostrando o teu amor a Deus, mostrando o teu zelo pela obra do Senhor, o teu empenho em cultuar a Deus. Ensine mostrando tua própria luta contra o pecado e o teu desejo e esforço para viver para a glória de Deus. Isso sim é ensinar de verdade, queridos. E é por isso que muitos pais não conseguem ensinar seus filhos, porque tem um ensinamento teórico das Escrituras, mas a palavra de Deus não mora no coração deles. Fechemos esse parágrafo e continuemos. Veja como, neste sentido, os filhos aqui, queridos, são uma herança do Senhor. Olha o verso 5 de novo. Veja o que diz o salmista. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Queridos, a porta da cidade era o lugar onde se tomava as decisões importantes da cidade. Portanto, querido, a porta da cidade funcionava como um tribunal. Era lá que se tratavam os assuntos relevantes, as questões de contenda, quer fosse entre um homem ou outro, quer fosse questões referentes a preparativos para a guerra ou para lutas, como parece ser o caso aqui. E é verdade, quem tivesse muitos filhos, muitos guerreiros para a guerra, teria voz e seria influente. Sem falar que era de grande ajuda ter uma família temente a Deus para dar apoio nessas ocasiões, para se tomar decisões. Além disso, queridos, os inimigos normalmente tentavam invadir as cidades pelos portões, pelas portas. Então, quanto mais filhos para lutar ao lado de cada homem, maiores eram as probabilidades de conquista de vitória, de ser bem-sucedido. Sendo assim, queridos, os filhos eram a herança dos pais e um sinal visível da bênção de Deus sobre a família e sobre a sociedade. E aqui eu quero trazer uma rápida aplicação. É verdade, os filhos são herança do Senhor, mas nem todos na igreja terão o privilégio de serem pais e mães, também sabemos disso. Todavia, queridos, independente de serem pais e mães, todos devem se empenhar para que as crianças da igreja, os filhos dos crentes, cresçam nos caminhos do Senhor e aprendam da palavra do Senhor. Que outras aplicações podemos trazer nesse texto? Primeiro, eu peço que você olhe novamente o verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Note que o salmista fala a expressão porta como alguém falaria hoje de um tribunal.
sobre as cortes ou sobre o Senado, por exemplo. O salmista fala da porta, queridos, como falaríamos das instituições públicas, que têm o objetivo de promover o bem comum, o bem social e proteger a sociedade. E por que isso é importante? Veja, Moody nos diz que alegria e proteção são descritas como os resultados de se ter filhos e educá-los. E é verdade. Note comigo, aqui pesa a responsabilidade dos pais e a responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do Senhor, a responsabilidade de ensiná-los a palavra de Deus, de educá-los para que tenham uma cosmovisão, uma visão de mundo bíblica, de acordo com as Sagradas Escrituras. Queridos, quando os pais se preocupam em criar seus filhos nos caminhos do Senhor, eles estão não só se preocupando com a fé dos seus filhos e, consequentemente, com a salvação da alma deles, que é, de fato, o mais importante, mas também estão preparando a próxima geração de cristãos, que serão pais, que serão mães, que serão médicos, que serão advogados, que serão políticos, que serão professores, que estarão na sociedade inseridos nela. Entenda, ao criar seus filhos no caminho do Senhor, você está abençoando não só a vida dos seus filhos ou a sua própria, mas está abençoando a sua igreja e a sociedade como um todo. Portanto, não abra mão da disciplina espiritual na tua casa. Não abra mão de ensinar a palavra de Deus para seus filhos. Ore com eles, leia a Bíblia com eles, ensine a eles a cultuar a Deus. Ensine que eles precisam se arrepender e que precisam crer em Cristo de todo o coração. E digo isso, queridos, com muita tristeza no coração. Digo isso com tristeza, queridos, porque é triste ver a situação da geração dos pais cristãos, de maneira geral. Digo isso porque, na sua grande maioria, os pais estão mais preocupados com os estudos seculares dos seus filhos do que com os estudos da palavra de Deus. Muitos pais até permitem que seus filhos deixem de ir à igreja, deixem de ir ao culto para estudar uma prova ou para dedicar-se a um ou outro trabalho acadêmico. É triste. Mas muitos pais estão mais preocupados com o sucesso profissional de seus filhos do que com sua vida espiritual. Muitos pais estão mais preocupados com a futura profissão dos seus filhos do que com o futuro da alma dos seus filhos. É triste. É triste pensar que muitos pais, ao invés de prepararem seus filhos para serem maridos, esposas, pais e mães piedosos, permitem e às vezes até dão apoio para que seus filhos se envolvam em relacionamento com jovens que não professam a mesma fé, com jovens descrentes. Pai, mãe, quero trazer uma séria advertência a você. Seus filhos são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus. E você terá que prestar contas a Deus por eles. Lembre-se disso. Deus vai cobrar a você, pela educação espiritual que você deu a seus filhos, pela forma que você os criou e por sua negligência em educá-los nos caminhos do Senhor. Nunca se esqueça disso. Eles são herança do Senhor e você é responsável por eles diante de Deus enquanto eles estiverem na tua casa. Tem outra aplicação que pretendo trazer. Olha o verso 1 de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja só, se construir uma casa e vigiar uma cidade, são coisas que o homem não consegue fazer sozinho, queridos. Quanto mais edificar uma igreja, quanto mais fazer uma igreja crescer e prosperar. Queridos, se sozinhos não conseguimos realizar trabalhos físicos e materiais, o que falar das questões espirituais? Que isto fique bem claro. Quem edifica a igreja não é o pastor, não são os presbíteros, a junta diaconal ou as irmãs da SAF. Quem edifica a igreja é Deus. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Em Mateus 16, no verso 18, conversando com Pedro, o nosso Senhor diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e ouça, sob esta pedra edificarei a minha igreja, de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja sobre esta pedra, que é Ele mesmo, queridos. Cristo é quem edifica a sua igreja, e Ele edifica sobre si mesmo.
Cristo é quem edifica a sua igreja e ele a edifica sobre sua obra expiatória e não sobre as nossas boas obras e não sobre o nosso esforço, mas sobre os seus méritos. Precisamos crer nisso e entender isso. Pois quando cremos que é Cristo que edifica a sua igreja, quando cremos que Cristo edifica sobre sua obra expiatória e não sobre a nossa obra, isso traz alento, traz esperança. Isso nos afasta do perigo do ativismo, nos afasta de querer fazer as coisas para agradar o povo, para atrair adébitos, pois confiamos que o que compete a nós é ser fiel, é realizar a obra do Senhor com amor, com gratidão, com santo zelo e temor, e esperar a ação soberana e graciosa do nosso Salvador. Entenda, não importa se estamos construindo edifícios com tijolos, com argamassa, com ferro ou com pedras, ou se estamos construindo vidas, famílias e igrejas com a verdade do Evangelho, não podemos ser bem-sucedidos sem a ajuda, sem o socorro, sem a graça do Senhor. Portanto, sim, devemos nos esforçar em todas as áreas, mas confiar na graça do Senhor e não em nós mesmos. Tem outra aplicação que pretende fazer. Tem outra aplicação que precisamos considerar. Veja bem. Disse que o Senhor é quem sustenta, protege e abençoa o seu povo. E é verdade. Pois o salmista mostra isso ao longo de todo o salmo. Mas a pergunta é, como o Senhor faz isso? Como o Senhor sustenta, protege e abençoa o seu povo? Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 2. O salmista diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Como já disse, queridos, aqui está a assinatura do próprio Salomão. Seu nome, Gebidias, significa amado por Deus. Mas eu te pergunto, quem é o verdadeiro amado por Deus? Quem é o verdadeiro filho de Davi, amado por Deus, queridos? Jesus é o verdadeiro filho de Davi, amado por Deus. No seu próprio batismo, Deus afirmou, este é meu filho amado, em quem me compraste, está lá em Mateus capítulo 3. Jesus é o verdadeiro Salomão, porque ele é o verdadeiro rei da paz, o verdadeiro pacificador que nos reconciliou com Deus. E por isso nele também somos amados. Paulo, em Efésios 1, nos versos 5 e 6, nos diz o seguinte, ouça bem, Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora note o verso 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos, em Cristo somos amados por Deus. Veja, o salmista diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Queridos, é inútil querer ser salvo pelas obras, é inútil querer ser salvo pelos méritos, é inútil querer ser salvo pela lei ou pelo esforço, é inútil querer ser salvo por ser uma boa pessoa, por se esforçar. Queridos, a única coisa que você vai conseguir é sofrimento, dor e condenação. Ouça bem, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Na verdade, o Senhor nos deu a graça e a salvação quando estávamos não só dormindo, mas quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de crer, incapazes de compreender. Mas o Senhor provou o seu amor para conosco e nos deu seu Filho e pagou o preço pelo nosso pecado. E agora Jesus Cristo é a nossa herança. O Filho de Deus é a nossa herança, creia nisso. Volte-se para Ele, arrependa-se pelos seus pecados, implore a misericórdia do Senhor e coloque no amado de Deus toda a tua fé, toda a tua esperança de salvação, pois em Cristo temos uma herança celestial e só em Cristo somos verdadeiramente amados por Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração, que você alegre-se em ser um amado de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua misericórdia nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, quer seja no trabalho diário, quer seja no empenho em obedecer e em fazer a tua vontade.
Que o Senhor nos ensine a educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles de fato sejam herança para nós, para a igreja, para a sociedade. Que o Senhor nos ensine a educar os nossos filhos e a evangelizá-los com a tua santa e poderosa palavra. E que o Senhor ensine a tua igreja a descansar na tua graça, na tua provisão, sabendo que em Cristo temos uma herança eterna, sabendo que em Cristo somos amados, somos filhos, somos o teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor. Aplique essa palavra ao coração de cada um que nos ouve. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.